Ok, iniciando então a segunda parte da mentoria, né? Agora com a mentoria individual propriamente dita. Perguntas, orientações, comentários. Estou à disposição de cada uma de vocês. Vamos lá. O conteúdo de hoje foi válido? Acrescentou? Hoje vocês também já interagiram bastante durante, né? Ficou alguma pergunta? Não? Alguém tem alguma pergunta ou precisa de alguma orientação para alguma outra questão que esteja vivenciando na escola ou que nesse momento iria colaborar? Eu vou falar um negocinho. Tá, pode falar. Na verdade, tava com saudade já, né? Porque eu me agrado desse momento que a gente tem aqui para nós trocar umas ideias. E a nossa regional tem uma regra de recreio monitorado. Que As nossas aulas não são de 48 minutos, né? São de 45, nem para compensar os 15 minutos. Dependendo da carga horária, os professores eles têm que fazer o recreio. Nós tínhamos lá no nosso mural nos outros anos uma tabela com nomes dos professores, mas que aquilo nunca aconteceu. Todo mundo se acomodou e não participava, não fazia. E a gente está com um recreio cheio de atividades. Tem cronograma de jogos na quadra aberta, no ginásio, nas mesas de ping-pong. Todo o ambiente tem que ter uma supervisão. Para cada lugar, quem abre e organiza o material é o Grêmio Estudantil. Então, eles também têm a escala deles, tanto para estar abrindo a sala, colocar uma música lá no intervalo. Tudo tem uma rotina. E aí, os professores, alguns estavam se fazendo de doido, não estavam indo, e outros estavam cumprindo. Aí, eu não gosto de fazer essa conversa no geral, porque eu acho que não funciona. Comecei essa semana a fazer uma varredura. Ontem eu comecei a observar quem estava no recreio fazendo a ronda, como a gente brinca, e quem estava na sala dos professores. Daí, como eu fiz a correção, né? Hoje eu peguei o WhatsApp e comecei a mandar um recadinho, bem carinhoso para quem estava fazendo. Obrigada pela sua colaboração. Essa parceria faz com que a escola funcione e tal e tal. Nossa, voltou cheio de coraçãozinho. E quem não estava fazendo, eu fui bem suave. Vou ver se eu fiz certo, né? Eu quis dizer assim: Ó, professor, percebi que você não fez o recreio ontem à tarde. É alguma coisa errada com o seu horário? Quer que a gente troca para um outro momento? Porque daí deu confusão lá naquele lugar e aí eles estavam perguntando quem era o responsável. É, foi muito engraçado. Porque daí eu não consegui atingir todos os professores, eu só fiz os de ontem e os de hoje de manhã, os da tarde, eu nem tive tempo de sentar e fazer isso. Mas a conversa entre eles já aconteceu. Ó, tu recebeu alguma coisa, um recadinho? Alguma coisa? Ah, eu não recebi nada, mas eu recebi. É, será que eu estou fazendo certo? Eu já estou até com receio, porque o murmúrio que deu nesse um dia e meio de comentários talvez sirva de exemplo para os outros, ou eu já me preparo para uma resposta mais grosseira daqui a pouco de alguém que não for fazer. Bom, primeiro, parabéns por dar o feedback no individual, tá? Eu já vi muito gestor assim a perceber situações como essa e ficar dando indiretas coletivas. E não funciona. Gera revolta, gera. Por exemplo, aqueles que estão indo começam a ficar indignados, dizem assim: eu também não vou então, porque então tem gente que não está indo. Aqueles que não estão cumprindo, eles se sentem ofendidos mesmo sabendo que estão errados, porque eles se sentem, sei lá, constrangidos ou humilhados diante dos outros, ou acham que está sendo pego no pé e tal, né? Então, no individual, eles não têm como fazer isso. Se eles estão compartilhando aquilo que você colocou no individual, é problema deles. Porque você falou no individual. Então, você elogiou no individual, que é o tal do reforço positivo, né? Então, ali você usou a psicologia positiva, né?
viu as pessoas que estão fazendo, e parabéns por fazer isso, porque muitas vezes a pessoa, o gestor tende a olhar mais para o lado negativo e para aquilo que não está acontecendo. Então, você foi nos que estão fazendo, disse parabéns, né? Obrigado pela colaboração, por estar fazendo, né? Graças a você, né? Está acontecendo, beleza. Aí a pessoa é, percebe que você está vendo, né? E da outra forma, quem você chamou a atenção foi de uma forma que não foi uma cobrança, mas foi uma observação, né? Na educação sistêmica, sempre se orienta muito, por exemplo, que, por exemplo, o professor em sala de aula, né? E que aqui dá para, serve o mesmo para o gestor. Mas, por exemplo, o professor lá na sala de aula, se ele ah, se ele reforça o positivo para o aluno, né, até elogiar no público, pode até ser feito o elogio em público. Por exemplo, você pode, essa semana, em algum momento, lá na sala dos professores, dizer assim: gente, que legal, eu estou vendo esse pátio, olha o movimento, o recreio e tal. Né? Até com quem eu já consegui, eu estou mandando um recadinho agradecendo a colaboração, mas tem algumas pessoas que eu ainda não consegui, mas eu estou vendo que vocês, né? E reforça o positivo. No individual, aí essa questão assim, ó, você, por exemplo, cobrou, mas cobrou no sentido assim, eu vejo o que está acontecendo com você, mas eu não sei o que está acontecendo. Com o aluno, isso é uma ótima estratégia, chegar no aluno e dizer, eu vejo que hoje você não está fazendo as atividades. Aí eu gostaria de entender o que está acontecendo com você. E aí você não está fazendo uma cobrança ou no sentido direto, ou pegando no pé, ou chamando a atenção, mas você está dizendo, eu me importo com você e eu vejo o que você faz. E aí a pessoa reage de uma forma com mais responsabilidade, né? E aí trabalha essa questão principalmente do princípio sistêmico ali do pertencimento, quer dizer, eu vejo você, eu estou vendo. Você como professor dessa escola. Então não adianta você fazer de conta que não está aqui, que não está fazendo as coisas, porque eu vejo você. E aí a pessoa ela acaba tendo a necessidade de se incluir ou de se explicar. E aí quando ela for se explicar, ela vai ter que encontrar um argumento, né, uma justificativa. E se for, é uma questão de horário, é uma questão, então tá, então vamos ver, né? Mas eu vejo assim que o teu encaminhamento foi bem refletido e bem positivo. Agora faz até o final, tá? Até o final quer dizer, até o final da lista de professores. Pega uma semana toda, né? Eu sei que não dá para ir toda hora, todo dia, mas assim, para não deixar ninguém, até pega uma lista de professores e vai fazendo um check do lado para não correr o risco de esquecer alguém. Porque aí daí complica. É, mas assim, não que tenha que fazer tudo já e tudo na hora. Por quê? Se você demorar algumas horas ou dias para fazer isso, por exemplo, se de alguns você der esse feedback só na semana que vem, isso também vai criar um efeito expectativa no grupo. Ah, será que em algum momento ela vai me ver também? Ela vai entrar em contato comigo também, né? E aí, ao longo do ano, você escolhe, talvez até já coloca na tua agenda, assim, em que momentos tu vai voltar a fazer isso. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, não sei, né? Ou quando vocês perceberem assim, o movimento do recreio tá encolhendo, né? Tá enfraquecendo. A hora de voltar, de usar aquela estratégia de novo, né? Mas parabéns, bem pensado e bem efetivo. Acho que vai dar resultado, sim. Professor, me permita só 2 minutinhos. Eu estou deixando minha câmera fechada porque a imagem está muito feia, borrada, e aí eu prefiro não ter a imagem. Tudo Certo. bem? Tudo bem.
Eu queria, assim, parabenizar a atitude dessa nossa colega, do Recreio. Aqui também eu comecei a fazer desse estilo, só que não tá, nós estamos só no processo ainda de iniciar, de fazer esse recreio bem participativo, bem envolvido, engajado com todos, né? Achei bem interessante, parabenizo. O intervalo de vocês é bem longo, né? 45 minutos, nós temos só 20. Não, só 20? 15 minutos. 15? 15 minutos. Eu entendi 45. Não, não, 45 das as aulas de leitura, se a gente somar os 3 dias de 15 minutos, mas o nosso recreio só tem 15. Ah, sim, nós temos 20. Aí vocês fazem muita ação durante o intervalo, porque esses 15 minutos para lanchar, né, e fazer esse movimento todinho, é um jogo de cintura daqueles bem perfeito, né? Mas é interessante porque tem muitos alunos que eles gostam tanto da atividade física no intervalo que eles não lancham. Eles preferem ir direto para o ginásio para jogar os 15 minutos, eles preferem ficar no ping-pong e eles têm uma escala, né? Tem um dia que a turma vai. Hoje é o dia do sétimo ano ir para o ginásio. Então, aquele dia pode ter certeza que o sétimo ano não vai para o lanche. É uma coisa deles já, a gente já está acostumado. Ótimo, parabéns. Aqui a gente é mais aluno do Fundamental 1 e 2. O turno de vocês, as turmas de vocês é o quê? É fundamental ou é ensino médio? Final fundamental vai do sexto ao nono e ensino médio. Ah, sim. Aqui a gente brinca muito com bambolê, com bola de gude, com essas coisas mais de criança mesmo, sabe? E jogos também na quadra, bola. Mas é muito bom mesmo esse envolvimento, esse engajamento deles. Evita qualquer outra brincadeira mais violenta, né? Parabéns. Enquanto eles estão numa atividade recreativa ou em grupo, né, eles não estão fazendo outra coisa pior, né? É, É, tem a questão da alimentação dos professores, né, que é uma questão também de conscientização. Eu lembro quando eu monitorava o recreio, eu já naquele dia eu já levava um lanche que eu pudesse, ou eu me organizava para que eu pudesse comer no pátio com os alunos. Por exemplo, assim, ó, era o dia que eu levava, por exemplo, uma fruta, uma barrinha de cereal, que era uma coisa que eu conseguia comer enquanto eu estava lá acompanhando a atividade dos alunos e tal, né? E eu também tentava negociar com a direção da escola que, pelo menos em algum horário do recreio monitorado, o meu recreio ficasse no dia que eu não tinha uma aula depois, ou uma aula antes, ou em algum momento que eu pudesse fazer essa refeição, por exemplo, na outra aula e no recreio que eu ficava livre para os alunos, né? Quando é A gente possível, às vezes é A gente possível. mantém, a gente faz isso. Agora, com os professores do ensino médio, que às vezes estão em aula remota, atendendo, né, as aulas remotas, então, naquele momento ele estava em aula remota, ele já pode fazer o lanche dele e depois ele pode ir para o intervalo. O pessoal que tem 31 aulas, né? Então, o dia que ele vem à tarde cumprir o horário dele, aquele horário ele está no recreio. Foi dada essa opção. Quem me mandou os dias que gostaria, e ainda assim, hoje, quando eu mandei para alguns que não estavam fazendo, solicitando, né, uma sugestão de por que que eu não... é o que eu preferia que fosse tal, tal. Não tem problema, eu vou anotar aqui, próxima tabela que eu fizer, eu coloco nesse dia, entendeu? E a gente vai dando um jeitinho de dar uma dribladinha ali. Legal. Exige uma paciência, né? Mas para as coisas acontecerem precisa. Mas parabéns mais uma vez, cara. E deu super certo a tua dica, tá? Eu não sei se ele falou para vocês, porque ele é meio danado, mas no dia da assembleia, ele me mandou um recadinho no particular dele escreveu assim: quando você estiver na frente dos pais, imagine, que os teus pais estão atrás de ti e atrás dos teus pais que os teus avós estão lá. É dali que sai a tua força. Ou eu me arrepiei e não sei explicar, mas eu sei sentir o que aconteceu, entendeu? E funcionou muito bem. Eu tive uma assembleia muito dinâmica, assim. Os pais vieram, os pais colaboraram, eles responderam, foi muito participativo e foi rápida. Uma hora fizemos tudo que a gente tinha que fazer e deu tudo certo, assim. Então, hoje esse depoimento é de agradecimento, tá? Show de bola. Era Legal. uma preocupação muito grande que eu tinha.
e deu certo. Saí muito feliz daquela noite, assim, como se o que a gente tivesse preparado para fazer tivesse acontecido. Dever Obrigada. cumprido. Mais uma que deu certo então, Ricardo. Eu saí da assembleia mandando áudio para o Ricardo. Ricardo, eu consegui fazer uma assembleia de pais, que o meu medo de falar para os pais era tão grande que eu não ia conseguir, que eu ia travar, que eu não ia dar conta, que a minha voz ia tremer. E ele daí me disse assim, Carla, não esquece que tu estás ali por causa dos pais, e não eles que estão ali por causa de ti, por causa da questão do julgamento. Então, assim, foi aquilo que eu pensei, não, eles estão aqui, eu estou aqui por causa deles, eles não estão aqui por causa de mim. E fluiu. Em uma hora também estava pronto, estava tudo feito, e casa cheia, como sempre, e foi e fluiu. Que bom, que bom. Que bom estar podendo contribuir. Legal. E eu vejo vocês aí se destacando numa gestão assim com firmeza, com segurança, né? Enfrentando os desafios aí e contando esses resultados para mim com um sorriso no rosto, né? A Vanessa me mandou aquele áudio com uma voz de quem é vitoriosa, né? Quem saiu de uma missão vitoriosa. Legal. Quando eu encerrei a assembleia, que eu agradeci os pais, e no final ele tocou a música, porque daquele barulhão de cadeira, de pessoal saindo, finalizei, agradeci e daí soltei uma musiquinha, né? As meninas que me conheciam e sabiam da minha dificuldade de falar em público, elas vieram me abraçar. E que bom, e tu conseguiu, e deu certo, e da onde está vindo tudo isso? É uma Vanessa que a gente não conhecia. Então, assim, foi muito bom, e está sendo muito gratificante, apesar dos desafios, do cansaço, mas o saldo positivo é muito maior que o negativo. Legal. Carla, numa próxima sessão eu explico quando a gente trabalhar a questão de mentalidade, de posicionamento, quando a gente trabalhar a questão sistêmica, eu explico um pouco melhor essa questão porque eu senti os pais atrás da gente dar essa força, tá? Mas tudo é uma questão. Tu vê que com as duas eu trabalhei a questão do lugar do gestor, né? Com a Vanessa essa questão. Quem está a serviço de quem? Quando a gente entende assim, eu estou aqui a serviço da educação, a serviço desses pais e eles não estão aqui para me julgar. Eles não estão aqui por minha causa. Eles estão aqui por causa dos filhos deles, por causa da escola, por causa, né? E aí a gente perde essa necessidade do ego, né? De pensar assim, o que vão falar, o que vão achar da minha fala, da minha aparência, se eu der uma mancada. Não, eu estou aqui por algo maior. E aí as pessoas, elas simplesmente entram, flui, né? É isso. Então, uma boa noite para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau. Maravilha. Tchau.